única imitação que eu consigo fazer é o Mussão, cara. Acho que eu acabei de descobrir isso. Sim, cara, você tem um grande talento, cara. Aqueles caras, como que você imita o Moção? É a voz? Não, eu também transo com crianças, né? Então, você viu que ele foi preso, né, cara, por pedofilia e tal. Nossa, que paia, né? Então não quero imitar o Moção mais, não. Mas ainda existe? Não... Pedofilia muito no mundo, Daniel. Não. Uma série. Agora! Televisão, cinema, quadrinhos, música. Coisa velha! Começa agora, Decrépitos. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores! Está começando mais um Decrépitos, o podcast que dá mais trabalho do que dinheiro. Eu sou o Daniel e a partir de agora vamos estar apresentando o podcast, senhor. Aqui é o João e se trabalho fosse bom, não começava com T, de totalmente Hitler. Pensei que qualquer palavra com T, o cara manda... Oi, eu sou o Rafael Mordente, eu vou cuidar, eu cuidarei dele, eu vou cuidar do seu jardim. Caramba! O jardineiro Mordente. Muito bem, estamos aqui hoje com essa a abertura mais triste de todas. Teve de tudo, pra falar sobre um assunto muito sensacional que todo mundo já passou, que são as crises, os problemas, os clientes e os causos que aconteceram em nossos trabalhos. Todo mundo precisa trabalhar, não é verdade? Com exceção do pessoal que vai lá no Tomorrowland e os pais sustentam. Jorginho Guile também, não, mas Jorginho Guile já morreu, então... Esse aí já foi, mas ele comeu a Marilyn Monroe, então, né, que trabalho. Mas, estamos aqui hoje para falar sobre isso, minha voz tá falhando, desculpa, mas vamos falar sobre um pouco dos causos de trabalho. O cliente tem sempre razão, interrogação. Vamos debater isso daqui a pouco, depois dos e-mails. Você é burro, cara, que loucura. Senta que lá vem a história. Muito bem, Rafael Mordente, mais uma semana de e-mails e comentários aqui no Decrépitos. Estamos sem o João aqui na leitura, o João está de folguinha de licença paternidade, não é mesmo? Sim, tá lá. Nasceu o meninão Eric essa semana passada, pra quem estiver ouvindo. É verdade, semana passada. Mas na próxima ele volta. Né, vamos dar uma folga pro menino também, que né, não é mole não. Muitas histórias, lembrando que é o feedback do episódio das peripécias da infância. Muitas histórias de ouvintes que se quebraram muito quando era criança, normal, né? Criança sim, foi feito pra é feito de magia e borracha, cara. Tipo, você cai, você quebra, você olha aquele braço envergado. Ai, caralho! 3 dias depois você tá inteiro com um gessinho de boa e fazendo a mesma coisa que você tava fazendo antes. Exatamente, pulando de outro lugar. Mais alto, né, cara? Você já quebrou alguma coisa ou não? Cara, não. Eu já trinquei o escafoide, que é um micro osso na mão, tá ligado? Eu trinquei também. Tipo assim, dói um bocado pra mexer e tal, mas quebrar mesmo, essas fraturonas nunca rolou, cara. Eu trinquei e saí falando pra todo mundo que eu tinha quebrado, só pra todo mundo ficar com... Dozinha. Quebrou, ó. Que daí as pessoas fazem as coisas pra você, sabe? Você quer que pegue não sei o quê? Você quer uma água? Você quer uma coca? A dica aí, ó, crianças. Não quebra nada, não. Não quebra não, sei lá, põe só um gesso só, assim, finge que... Assim. Você quer que as pessoas façam as coisas pra você, finge que tá ruim. Aprende a fazer gesso, engessa a perna de mentira e fala, assina meu gesso e pega aqueles sucrilhos ali, por favor. Muitos e-mails também parabenizando o João por ser papai. Eu separei aqui vários e mandei pra ele, viu? O pessoal que mandou pode ficar sossegado que ele recebeu lá na caixa de e-mails dele. Teve um menino que mandou um e-mail mó gigante, bonito, cara. Ficamos até emocionados. E uma enxurrada de artes dos fãs com o João chutando frutas. Que a gente vai deixar pra ler no próximo quando tiver o João aqui, porque senão não tem graça, né? Ler sem ele aqui. A maioria é desenho dele, então a gente deixa pra a gente poderia imitar ele e tal, mas eu não acho que ia ser a mesma magia. Você sabe imitar ele? Eu não sei fazer. Cara, teve uma época que eu sabia, assim, na época que
porque a gente era mais novo, que a gente dava muito rolê junto, assim, e eu conseguia, às vezes até sem querer eu imitava ele, assim, não a voz dele é muito mais grave do que a minha, mas... Pô, cara, não sei imitar o João, cara. Mas depende, acho que sob pressão, assim, eu pago muito pau pra quem sabe fazer imitação, inclusive, cara, é uma das formas de arte e de entretenimento que eu realmente acho mais foda, cara. É muito bom, cara. Eu não sei fazer o João. Talvez, deixa eu ver. Esse louco do saco, não fica bom, não adianta. É porque o negócio é que tem muito da voz também, a voz conta, saca? O jeito de falar é mais tranquilo, tipo, se você escutar um pouco, você consegue sacar o jeito de falar, mas o timbre da voz mesmo é mais difícil, porque, tipo, é muito... Saca? Mas não é um grave, tipo, Alexandre Frota, é um grave... É um grave mesmo. É um... Maria Eugênia Schneider, 24 anos, São Paulo, capital. Capital não, capital. Capital, que isso? Olha aí o ato falho. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Decréptos. Primeiro eu gostaria de dizer que me identifiquei com os casos de peripécias da infância contados neste podcast, mais do que deveria. Eu era uma criança que me aventurava nas piores ideias, acho que ela quer dizer piores, ou nas piores também. As piores ideias que vocês possam imaginar. Possivelmente sou assim até hoje, só que um tiquinho menos espírito de porco. Vocês lembram da época que a professora, né, a tia, fazia as crianças plantarem feijão no algodão? Opa, sim, todo demais. mundo já fez, né? Certa vez fui no mercado com minha mãe e os grãos de feijão eram vendidos por peso que era colocado na sacola. Bom, a minha mãe nem se deu o trabalho de comprar feijão para que eu botasse no algodão que ia plantar na escola. Eu simplesmente roubei um grão de feijão naquele dia de feira, que futuramente se tornou o grão de feijão do vacilo. Chegando em casa, fui assistir Cocoricó, aqueles bonecos da roça na TV Cultura, e tive a brilhante ideia de colocar e tirar o feijão do nariz. Olha aí, a criança curiosa, né? Tem esse buraco aqui. Que bom que foi no nariz. Colocar e tirar. Colocar e tirar o feijão. E o feijão não queria mais sair do buraco do nariz. Caramba, a minha irmã já fez isso, cara, com grão de milho também. Parou no nariz, teve que ir pro hospital e tal. Vibe. Aí ela continua aqui. Aí fui parar no hospital e lá enfiaram um ferro gigantesco no meu nariz e o grão de feijão foi retirado já brotando por causa da umidade que tinha lá dentro. Aí ela forçou um pouco, né? Brotando que no cérebro, nasceu um pé de feijão dentro do cérebro. Mas não, pode não ter sido tão fundo, cara, porque essas merda brota muito fácil, cara. Imagina, saiu o negócio da folhinha. Se o feijão tivesse descido para o pulmão, infelizmente esse e-mail talvez agora não tivesse sendo escrito. Ou teria sido escrito naquela forma, tipo, oi, meu nome é Maria Eugênia, tenho 24 anos, teria se estivesse vivo. Teria se não tivesse feijão em casa. Se eu não tivesse feijão no pulmão, né, velho? Faz 20 anos. Faz 20 anos que enfiei o feijão no nariz. Olha aí a data, fez aniversário já. Mas poderia estar fazendo 20 anos que enfiei o feijão no nariz. Não, peraí, ficou confuso. Faz 20 anos que enfiei o feijão no nariz, mas poderia estar fazendo 20 anos que enfiei o feijão no nariz and o algodão enfiado também. Morta. Explicou a piada. Sim, é uma piada de referências de quem já viu gente morta, cara. Olha que doido. Explicando a piada. Por isso, queria dar uma dica às tias da creche não inventarem essa brincadeira de plantar feijão no algodão, pois eventualmente alguma criança bem esperta, mentira, vai transformar uma simples tarefa em caos e terror e parar no hospital. Pra finalizar, aos 6 anos quebrei os 2 dentes da frente, nossa, e levei 12 pontos no queixo. Quebrar os 2 dentes da frente é um medo que eu tenho até hoje, inclusive, cara. É porque a gente é velho, né? Se a gente quebrar, tamo fudido. Fudeu, não tem dente novo. E eu sempre tento medir meus movimentos e manter meus movimentos friamente calculados mesmo. Porque, cara, imagina você cair e quebrar o nariz, beleza, sangue e tudo. Imagina você quebrar os 2 dentes da frente, de graça, assim, você tropeçar e pá! Nossa, cair no... Você tá doido, cara. Nossa, tá doido. 6 anos ainda, pelo menos... Tem dente... 6 anos tem dente de leite ainda, não tem? Tem, ela diz aqui, ó. 6 anos, levou 12 pontos no queixo depois de correr atrás de uma bicicleta, caindo de cara no paralelepípedo da rua. Fui chorar assistindo Fantasia do SBT. A lembrança da menina, assistindo Fantasia. Acho que ela tava chorando mais pelo programa, nem foi pelos pontos que ela levou. Aquele programa que a Carla Pérez falava aí de escola, tradicional. Sim. Não satisfeito em ter os dentes quebrados na ponta, eu quebrei mais uma vez os mesmos dentes da frente, que não eram mais de leite. Nossa. Aos 10 anos, quando eu brincava de pular de uma rede de balanço em movimento. Nossa, já brinquei muito disso. Eu falava que eu era Power Rangers. Pulava, sabe, fazendo movimento assim de...
Sim, sim. Crianças malditas. Dessa vez tive que consertar os dentes na dentista. Isso é tudo, pessoal. Olha, ficou feliz, né? Isso é tudo, pessoal. Foi reconfortante ouvir as histórias de vacilos de vocês na infância, pois não me senti sozinha. As minhas histórias preferidas desse episódio foi o chute, o coco quebrando o carro e o chute na maçã que explodiu em 1000 pedaços. É o João e os seus chutes meteóricos. Também aprendi a atirar na infância. O pai de uma amiga era militar e no aniversário dela ensinou a turminha toda. A arma do tiro ao alvo era de chumbinho. Um abraço, Maria. Muito obrigado, Maria Schneider de São Paulo. Valeu. Cuidado com os dentes, né? Por favor, agora quebrou, já era. Tem que pagar lá 500 pra cada dente, tá louco. Arthur Peron Saraiva Pinto, analista de sistemas da Nokia, 26 anos, Curitiba, Paraná. Ainda mandou um jabá ali da Nokia. Mandou um jabá, Fica aí a dica, se a Nokia quiser patrocinar o Decréptos. Sim. Né, se tiver mandar algum uns aparelho. tijolão pra gente. Lembra Né? a Nokia? Aquele Nossa, 3310, 3320. Pode mandar, por favor. Salve, Decréptos! Durante o episódio anterior, Decréptos 11, Peripécias da Infância, vocês falaram das armas de brinquedo que são réplicas das de verdade, só que disparam uma pequena bolinha de plástico ou metal. Então, essas são armas de Airsoft. Antigamente elas pareciam realmente uma arma de verdade, mas hoje em dia elas têm que possuir uma ponta vermelha no final do cano, sim, para mostrar que não é uma arma real. Sim, sim. Aquela que é uma ponta meio laranjinha, né? Isso, bem chamativa. Uma vez brincando com uma pistola dessas, eu engatilhei e removi o pente, sem saber que uma bolinha ficaria presa e pronta para ser disparada. E disparei a queima-roupa no rosto do meu irmão. Caramba. Por sorte ele não virou, senão teria sido em cheio no olho dele. Ficou uma marca bonita, mas nenhum dano permanente. KKKKKK, forte abraço. Que sacanagem. Esse é o melhor jeito de terminar um e-mail de quando você quase cegou o seu irmão com um revólver de mentira, né, cara? KKKKK, forte abraço. Cara, eu tinha mania, eu nem falei no episódio, esqueci, cara, de botar minha irmã mais nova, né? Ela era 3 anos mais nova que eu tinha, sei lá, 8 anos, ela era pivetinha. Botava ela de goleira, a casa aqui era né, grande, botava ela de goleira e falava, não, fica lá no gol pra eu treinar o futebol. Só que ela não sabia que eu mirava na cara dela. E vira e mexe eu acertava. Tadinha, tomou tanta bolada, cara. Nossa. Gente, tadinha. Ela é meio uma pivetinha. Sabe aquela bolada que você sente até faz pim? Sim. Dava muita bolada. E tá aí, o menino também, o Arthur, mirava arma de bolinha na cara do irmão. Mas é a mesma coisa, esse Airsoft? Eu nunca vi pessoalmente. Sim, a denominação é essa mesmo. Airsoft, tipo... Naquela época não chamava isso, né? Chamava bereta. A gente chamava aqui de bereta porque o primeiro modelo que saiu era da bereta, da arma mesmo e tal. Só que aí todos viraram bereta. Então, mas o nome técnico não era isso, era Airsoft. Não. É só, hoje em dia, como é mais organizado, você consegue comprar mesmo sendo com a ponta chamativa e tal. Se você for no lugar, eu quero uma Airsoft, e o cara, tipo, um clube dos pescadores da vida, se o cara vai te dar uma dessas, sabe? Aí então tá certo. Então, um forte abraço pro Arthur Peron Saraiva Pinto. KKKKK, forte abraço. Forte abraço. Que finalização sensacional, cara. Muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Cauê Moraes, 27 anos, São Paulo, capital. São Paulo hoje tá em peso. Escutando o último episódio, ele não dá nem oi, nem boa tarde, nem nada. Escutando o último episódio, me lembrei de muitas conversas regadas a cerveja barata em botecos de higiene duvidosa. Ué, o último episódio foi peripécias de infância, ele lembrou da cerveja. Não tenho amigos de infância, nós todos nos conhecemos por volta dos 20 anos de idade. Então passamos por uma fase em que contávamos esse tipo de história uns aos outros. Por isso tomei a liberdade de fazer um compilado e enviar a vocês acreditando na vossa intenção de expô-las ao grande público. Ficou sério o e-mail. Para que suas identidades sejam preservadas, atribuirei todos esses feitos a uma entidade de nome simples, Doravante Vacilão. Então vamos lá, as histórias de Vacilão. Vacilão gostava de se juntar com seus amigos em seu apartamento. Ele morava no 5º andar e sua patotinha gostava de encher bexigas com água e jogá-las da varanda nos pobres e desavisados transeuntes. Certa feita, um dos amigos do Vacilão sugeriu o seguinte: se a gente enchesse um saco de lixo de 100 litros e jogasse da varanda. Caraca. Vai ter morte no final dessa história, cara. Se ele escondeu o nome dos caras, você imagina como é que termina. Antes mesmo do final dessa frase de tamanho brilhantismo que traz água aos meus olhos, já havia 4 adolescentes dentro do banheiro, com um saco de lixo aberto esperando que o chuveiro enchesse. Meu Deus.
Algum tempo depois, Vacilão e seus amigos saem com um saco de lixo cheio d'água em direção à varanda e o arremessam, produzindo uma parábola perfeita até a rua. Após o épico arremesso, eles se atentaram ao senhor de idade que passava próximo ao prédio. Todos interromperam a respiração e o saco passou a poucos centímetros do velho, encharcando as calças dele num tsunami de vacilo aquoso. O velho nem entendeu o que o molhou, já que foi como se do nada o monolito de 2001, uma odisseia no espaço, aparecesse em sua frente esguichando 80 litros de água em sua direção. Oh, que bom, né, cara? Poderia ter matado o velho. Nossa, você é até louco, nossa. Pô, 80 quilos, né, de água, de saco na cabeça. Outra história interessante do Vacilão, nossa entidade cósmica da zoeira, foi quando na saída da escola, Vacilão estava na 8ª série nessa época, ele chamou uns amiguinhos pra irem conhecer as armas de seu pai. Não contentes, eles decidiram ir até a rua e atirar com um 38 no muro do imóvel vizinho. Um terreno baldio. Ah, já estava me esquecendo de mencionar um detalhe que talvez possa fazer diferença nessa história. Vacilão morava em frente à escola onde ele estudava. Nossa. O segurança e a diretora saíram correndo, assustados, sem saber o que estava acontecendo, e se depararam com Vacilão e amigos, ainda trajando o uniforme da escola e atirando no muro. Caramba, no final das contas não pegou nada pro Vacilão e pros amigos dele. Crime ocorre, nada acontece, feijoada, cara. Vacilão também era um adepto da tesoura voadora, eternizada por Júnior Baiano. Só que nosso amigo fazia isso nos corredores da escola, em pessoas desavisadas. Ele só parou com essa tiranetagem quando a cabeça de um de seus amiguinhos quicou no chão após um carrinho que Célio Silva teria aplaudido em pé. E numa sequência de eventos que pode ser descrito como um câncer que pegou AIDS, o tornozelo do amiguinho já desacordado, caramba, virou além do suportado pelos seus tendões e músculos, causando uma torção feia de se ver. Mas que renderia uma ótima história, bem legal num podcast. Olha aí que sacanagem. Bom, é isso. Desculpe o e-mail gigante. Abraço, Daniel Mordente, principalmente pro mais novo papai João. Muito obrigado. Valeu, cara. Valeu, menino Cauê Moraes, esse meliante. Grande abraço. Cara, certeza que o Vacilão é ele, cara. Você duvida que é ele? Ô, véio, eu acho que se a gente, por exemplo, se a gente vivesse na década de 60, 50, entre 50 e 70, e rolasse um livro só com isso, tipo assim, aí o Vacilão fez isso, e no final vai estar altas histórias do Vacilão, e no final, tipo assim, o Vacilão sou eu. Esse livro ia ser um clássico da literatura hoje, saca? Ele bota assim, sei lá, obrigado por ler, assinado Vacilão, assinado, né? Vacilão, sou eu. Ai. Certeza que é ele, cara, pra saber com tanto detalhe essas histórias. Sim. Muito bem, então você que ouviu pode trocar todas as vezes que eu falei Vacilão por Cauê. Lucas Kenji, 15 anos, Araçatuba, São Paulo. Olá, decrépitos, tudo bem com todos? Sim, tudo bem. Valeu, obrigado por perguntar. Valeu, tchau, né? Sacanagem, não. Gostaria de dizer que Decrépitos tem tudo para dar muito certo. Espero realmente que vocês não parem com esse edificante projeto. Nunca. Sobre o último episódio, gostaria de dizer que mesmo sendo um adolescente de 15 anos e já ter nascido com as maravilhas da tecnologia, tive sim uma belíssima infância. Pois na minha rua havia uns 12 moleques de idades muito parecidas. Então brincávamos de tudo, esconde-esconde, fez uma carinha safada, pega-pega, fez outra carinha safada. Caramba. Polícia e ladrão, além de começar a jogar futebol às 9 da manhã e só parar às 7 da noite. E ainda no futebol, havia campeonatos entre ruas do meu bairro, e eu lembro que os caras da rua de cima sempre ganhavam todos os campeonatos, e era uma rivalidade digna de um clássico mineiro ou majestoso, quando a minha rua enfrentava de cima. Enfim, é isso, um grande abraço a todos. Um grande abraço pro Lucas Kenji. Obrigado, Lucas. Olha aí, que bom, a criançada que tá nascendo com a tecnologia ainda tem lugar que aproveita, né? Né? Não, tem moral. Tem moral. É interior, né? Interior é outra coisa, cara. Interior a criançada vive melhor. Araçatuba, bela cidade, inclusive. Não conheço. Também não, mas é uma bela cidade. Eu gosto do nome, Araçatuba, é um nome bem... Sim, me lembra, sei lá o que me lembra, é bonito. Muito obrigado, Lucas, pelo e-mail. Valeu. Rafael Pires, 20 anos, estudante de medicina veterinária, sem cidade. Ele está por aí. Mora no mundo, cidadão do mundo. Estudante de medicina veterinária sem cidade, isso quer dizer que ele faz autópsias sozinho em pombos que ele acha mortos nos túneis, né, cara? É aqueles caras que bandido leva tiro e vai lá se tirar a bala, vai no veterinário. Sabe? Tipo, sei lá, máfia, né? E aí, pessoal do Decrépitos? Ouvindo o último episódio, me lembrei desse momento nada #edificante que ocorreu em minha infância.
Quando eu era um moleque enfadonho e catarrento, lá pelos 11 anos de idade, eu conheci esse brinquedo magnífico que foi citado pelo Mordente, feito de um cano com a bexiga na ponta. Como é que era o nome disso, Bora? Cara, é morte horrível. Cano com a bexiga na ponta, é melhor. É o vulgo não recomendável, não façam isso. Porém, o meu era, digamos, um pouco mais ignorante. Em vez de rolo de papelão, era um cano de PVC. Puta merda. O cara andava com aquela bazuca com a bexiga atrás. Aí todo mundo falava, achava que ele era estudante de arquitetura por causa do cano atrás, né? Andava com um cano igual uma katana de samurai. E em vez de bexiga, era um dedo recortado de uma luva daquelas de faxineira. Nossa. Assim a munição ia muito mais longe, com muito mais força. Caramba, você imagina um cano e um dedo de luva, o tanto que esticava essa borracha, cara. Você é doido. Caramba. Certo dia, eu fui passar um feriado na casa de um amigo, porém ele morava num bairro muito barra pesada. Mas naquela idade eu tava pouco me fudendo pra isso. Chegando lá, eu já me enturmei com os colegas dele e começamos a brincar de guerra de mamona. Lá tinha uma árvore cheia de mamonas e brincar de tacar aquilo nos outros era muito foda, doía pra caralho. Sim, só um parênteses, eu fiz isso bastante atrás. No fundo do prédio onde eu morava, tinha uma mamoneira enorme. E era, cara, guerras e mais guerras de mamona, mamonada no olho. Não sei como ninguém nunca ficou cego, porque doía mesmo. Só pra confirmar que era muito foda. Enfim. Inclusive daí que vem o nome, né? Os Mamonas Assassinos. Sim, da guerra de mamona. Sim. Enfim, doía pra caralho. Já eu, que não era nada burro, tirei do bolso meu vacilingue, o estilingue feito de vacilo. E já fui distribuindo dor nas pobres crianças inocentes. Até que eu, sem querer, entre aspas, carrego o suposto estilingue de PVC com uma pedra. Caramba. E acerto na testa de um jovem que logo desaba no chão. E ainda grito, headshot, filho da puta! Caralho, que cuzão. Cara, eu já tomei pedrada na testa de sangrar, de abrir tudo, a cabeça e ter que levar ponto. Você era um desses filhos da puta, então, né, o seu filho da puta? É, eu já tomei também. Tá louco, eu tenho até hoje a cicatriz aqui na testa. Não, a minha não chegou a cortar, né, mas doeu pra caralho. Nossa, cara, a minha me banhou em sangue, parecia que eu tinha tomado headshot na testa mesmo. Não, meu, foi a única vez, inclusive, que eu bati em alguém que foi no bairro lá, que foi um dos moleques, tava brincando de jogar pedra, tipo, de baixo pra cima, igual a guerra de pilha do João, tipo, de baixo pra cima, com a palma da mão pra cima. E ele tava fazendo isso só com pedra portuguesa, grande pra caralho e tal. Nossa. Eu tô distraído, conversando com o brother, e ele, igual um mongoloide, fazendo isso. Eu viro pro lado e tal, porra da pedra na minha testa com a ponta. Eu achei que tinha cortado, passei a mão, não tava, tá doendo pra caralho. Eu voei em cima do cara. Caramba, cabeça dura você, hein? Porra. Não, mas é porque não foi, né? Foi tipo underhand, né, cara? Então foi mais leve, foi mais tranquilo. Mas foi a única vez, eu, tipo assim, fui correndo, mandei um bloqueio de futebol americano no cara, 3 tapas, 3 murros na cara do cara, levantei e fui pra casa, porque tava doendo muito, sabe? Nossa, não, o meu foi banho de sangue, cara. Nossa, que paia. Fiquei desesperado. Eu tinha, sei lá, eu devia ter uns 7, 8 anos. Aí o cara deu o headshot lá no coleguinha. Quando o moleque levanta, chorando e com a testa escorrendo sangue, eu penso, pronto, fudeu. Então eu só senti o meu amigo me puxando pelo braço falando, corre, Rafael, corre que agora você fudeu tudo, mano. Caramba, é muito marginal fazer isso, né? Eu fiquei tão assustado que depois disso eu só lembro de estar escondido numa casa que eu nem sabia de quem era. Enquanto do lado de fora, o pai do menino ficava chutando o portão, gritando que queria acertar minha testa também. Mas não seria com uma pedra, e sim com um tiro. Caramba, que vizinhança. O moleque era filho de um traficante. E dizem as más línguas que ele tava realmente portando 38, além de estar muito cheirado. Nossa, que vibe, velho. Será que o filho tava portando 38 cheirado? Ou era o pai, né? Ficou meio... né? Ô pai, me deram uma pedrada na testa. Vem aqui, dá um tiro aqui, filho, que aí não para de doer. Toma esse 38 e vai lá resolver essa porra. Chamaram a polícia e eu consegui sair de lá dentro de uma viatura. Caramba. Caralho, velho. Que merda, cara. Então é isso, espero. Não, e a gente achando que as nossas histórias foram boas, né? Devia ter chamado esse cara pro podcast. Enfim, é isso, espero que vocês leiam isso no próximo episódio. Se o podcast não acabar subitamente até lá. Se não acertar a gente, né, cara? Isso me faria chorar lágrimas de esperma e seria muito edificante. Um abraço a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, Rafael. Mas que história, cara. Puta Caramba, que pariu. Nossa, cara, não sei nem o que dizer. O que eu tenho a apontar é que, primeiro, acho que a gente tá começando a encontrar a nossa marca d'água cultural e tal, que, primeiro, a palavra edificante, que é realmente uma palavra muito boa. É muito edificante.
É muito edificante, eu uso ela no meu dia a dia de verdade. E o lance de chorar lágrimas de substâncias diferentes. Lágrimas de esperma. Chorei lágrimas de pomarola, imagina. Então, cara, que caralho, que história, velho. Caramba, que cara. vibe, puta que pariu. Que tristeza, cara, tomar um tiro de cano de PVC. Nossa, é o vacilingue, cara. Eu acho que o melhor nome pra isso é vacilingue, cara. Não façam vacilingue, crianças, não por favor. Por favor, não faz, velho. É muito, cara, nossa, faz muito dodói. Faz dodói demais. Dodói. Trabalho, como diria o seu Madruga, o triste não é... Como é que é? O triste não é... Ih, cara, esqueci. Como é que é a frase do seu Madruga mesmo que ele fala? Deixa eu ver aqui, eu vou descobrir agora. Ele fala que a vingança é pequena, mata a alma e envenena. Não, mas a frase do trabalho. Joga aí no Google, o seu Madruga, trabalho. O trabalho não é ruim, o ruim é ter de trabalhar. Exatamente. E tinha uma outra que ele falava que a coisa mais trabalhosa é ficar sem trabalhar. E ele tem razão, né? Eu não sei vocês, eu já fiz de tudo, assim, um pouco na vida, coisas lícitas, tá? Eu não tô falando de nada. Não, eu legal, nunca fiz anal, não. Vocês já trabalharam com coisas assim, tipo, sei lá, balconista, caixa de supermercado? Cara, eu já fui corretor de imóveis, assim, pseudo corretor de imóveis, porque eu não tinha não é cresci, cara. Crefisa. Tem uma parada. Não, cara, tem tipo um. Igual tem tipo. Grecinho, tem um conselho Grecinho regional de corretores de imóveis. Eu acho que cresci mesmo, tá certo, é cresci. Que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que você tem que fazer uma prova pra ter um número e um registro junto a esse conselho regional. E é um processo, assim, super sério. Porque, por exemplo, assim, aqui em Minas, tem um colégio que é específico pra isso, que são 9 meses de curso e é aula toda noite e tal. Então é muito difícil tirar. Ou você pega um ônibus, vai no Rio de Janeiro, paga 200 conto, faz uma prova e volta com o título pronto na mesma semana. E eu não quis ir no Rio de Janeiro pra fazer isso, que eu falei, pra que eu vou pagar 200 contos pra fazer um negócio que eu não sei se vai ser meu rolê pra sempre, eu não sei quanto tempo eu vou ficar nesse rolê, sacou? Mas eu trabalhei durante um tempo como prospector de imóveis, como corretor de imóveis, mas principalmente fazendo prospecção, ou seja, assim, descobrindo imóveis que as pessoas queriam aluguel, indo lá, tirando foto, vendo quanto que valia o aluguel, vendo quanto que valia o imóvel e tal. Quem diria, você era o cara das casas, dos apartamentos. Eu ia nas casas, nos apartamentos pra avaliar, eu fazia as avaliações. Arrisco dizer então que você era uma espécie de Dr. House. Exatamente. Cara, eu tenho um caso. Nossa, cara, demorou pra eu entender. Nossa. Eu tenho um caso em especial dessa época minha de corretagem de imóveis, cara. Corretagem parece muito uma coisa fora da lei, né, cara? Sim, cara. O que você faz? Eu trabalho com corretagem. A senhora ligou lá pra empresa onde eu trabalhava e falou que queria ver uns imóveis no Belvedere, que é um bairro mega caro aqui de Belo Horizonte e tal. Aí, beleza, cara. Aí, tipo assim, a gente eu ia de carro até o lugar, trombava com a mulher lá, né? Aí cheguei na porta do imóvel e tal. Aí desceu a senhora super bem vestida, assim, então, uma senhora de uns 60, quase 70 anos e tal. Aí eu virei pra ela, né? Tipo assim, era praxe a gente, assim, antes de entrar no apartamento, conversar com a pessoa, fazer um perfilzinho pra saber se ela queria outros bairros e tal, pra facilitar a procura pra um possível novo imóvel. Porque, tipo assim, trabalho de corretor é o seguinte, você mostra 100 milhões de imóveis até vender um. Aí, beleza. Aí, tipo, virei pra mina, pra senhorinha e perguntei, a senhora quer ver em algum outro bairro além do Belvedere? Nessa hora ela me interrompeu e falou assim, não. Quando você falar comigo, você se refira ao bairro em seu nome em francês. Belvedere. Nossa, que velho maldita. E aí eu fiquei tipo com a cara de tipo, ei Gubi, por que você é assim, sacou? E eu falei assim, desculpa, ela falou assim, encore Belvedere. Velho, e essa velha azeda viu todos os apartamentos do Belvedere inteiro, não comprou porra nenhuma. E ela azedava em
todos os apartamentos. Aí, beleza, cara. Aí, tipo assim, tinha umas 2 semanas já, eu já tinha mostrado uns 30 apartamentos pra essa senhora. Tô me segurando, né, pra não... Essa velha escrota, pode falar. Não tem problema, não vai Exatamente, ouvir. isso aí, Daniel. E aí, nenhum servia. E assim, eram os detalhes, assim... essa tábua corrida não é longa o bastante. Uma ripa de madeira com menos de 3 metros demonstra uma certa pobreza, sabe? Nossa, Assim. Velho, sério, era foda. Aí, cara, um belo dia, depois de eu passar 100 anos olhando apartamento pra essa mulher, eu resolvi entrar no cadastro da Netmóveis, eu posso falar, eu acho que não tem nada a ver, assim, tal. Entrar no cadastro da Netmóveis pra descobrir aonde que essa filha da puta morava. Essa filha da puta, cara, morava no Santo André, quase dentro da favela ali atrás da Lagoinha, velho. caramba, cara, ela tava te enganando, era só pra ela ficar passeando com você por aí. Assim, o apartamento próprio dela era um apartamento de 1 quarto pra trás dos fundos do IAPI, velho. Nossa. E a tia punha a roupa de ir na missa, tá ligado? Queria mandar um francês. E ficava rotando caviar e me pedindo pra falar em francês com ela. Então, assim, basicamente, cara, eu fui o Driving Miss Daisy da loucura, sacou? Criançada não vai nem entender essa referência, mas... É dessa tia, assim, durante um tempo, cara. Vacilando Miss Daisy, né, cara? Nossa, cara, foi muito azedo, cara. É foda. E é isso, cara, essa é uma das minhas experiências com... Nossa, eu tô com a cabeça muito ruim como corretor de imóveis. A minha outra experiência é uma experiência maravilhosa, cara. De corretor de imóveis, vou contar só essa e eu passo pra vocês, desculpa. Eu tava trabalhando como corretor de imóveis e a gente tava tentando vender uma casa em Nova Lima. Não era em Nova Lima, na sede de Nova Lima, pra quem é de Belo Horizonte sabe. Na descida das 7 pistas, ali pra baixo daqueles primeiros condomínios do Santo Agostinho, ali já é Nova Lima. Então tem várias casas que não são na sede da cidade, são naquela descidona daquela MG que vai pra Nova Lima. O Mordente conhece muito bem, o Zaro, amigo nosso, morou lá há muito tempo e tal. Sim. E eu tava vendendo uma casa, Mordente, que era um pouco antes da casa do Zaro, era perto do Esopo, tá ligado? Pode crer. Cara, a casa era demais, assim, sacou? Era uma casa de tipo uns 4 andares, porque o cara construiu numa pirambeira louca. Sim. E era uma casa muito louca, com tipo assim, parecia a casa do Penn Teller, assim, sacou? Tipo assim, era uma casa que fazia sentido nenhum, e era uma casa muito legal. E aí beleza, aí um cara marcou comigo assim de ver a casa, e só que ele virou pra mim e falou assim, tem problema de ser um pouco mais tarde e tal? Eu falei, não, cara, não tem problema não, qualquer horário pra mim é horário. E eu, tipo assim, a casa era uma casa, sei lá, tipo 400, 500 mil reais na época. Se eu vendesse a casa, eu ganhava tipo 2, 3% de participação na venda, então eu tava louco pra vender essa casa, sacou? E aí, tipo, falei, não, cara, qualquer hora é hora, tal. Cara, encontra comigo lá umas 7h30 da noite, beleza. Eu fui lá com o cara, tal, tranquilo, vi uma casa super de boa, o cara pegou o carro dele e foi embora. Eu peguei meu carro e comecei a subir. E pra quem não é de Belo Horizonte, Nova Lima é uma cidade que é do lado de Belo Horizonte, e a estrada é uma grande descida em espiral durante um bom tempo, assim. Então na volta você vai subindo, assim, é uma estradinha bem pequenininha, assim, tal. E aí na subida, quando eu tava subindo, perto daquele posto que tem lá embaixo, um pouquinho antes do negócio, tipo assim, na saída do Esopo, assim, tem tipo, não é um posto, é uma loja de conveniência, alguma coisa assim que tem ali perto. A casa é mais pra baixo ainda do Esopo, antes da chegada do Esopo, tem tipo uma lojinha direita assim, tal. Tinha um cara pedindo carona, e eu, como sou imbecil, achei que era uma ótima ideia dar uma carona pra um cara que eu nunca vi à noite numa estrada. Aí eu dei carona pra ele. Ele entrou no carro e tal, falou, pra onde você tá indo? Você tá subindo pra cidade? Ele falou, basicamente é isso e tal. Aí a gente subiu a estrada toda com ele, assim, e tal. E aí, um pouco antes de chegar mesmo em Belo Horizonte, tipo, no meio do mato, assim, no meio do nada, ele falou, não, pode parar aqui pra mim. Eu falei, pô, cara, mas tá tão no meio do mato, tal, você não quer que eu te deixe na cidade, não? Ele falou assim, não, aqui pra mim tá bom mesmo. Eu falei, pô, cara, eu te levo até a cidade, assim. Ele falou assim, não, cara, tá tranquilo, foi aqui que eu marquei com a galera. Aí eu não entendi nada, parei, assim, o carro na beira da estrada. E aí, na hora que ele saiu, ele meio que tava com a mochila. Aí, de dentro da mochila, ele tirou, tipo, uma faca e uma pá e foi caminhando pra dentro do mato, onde ele marcou com a galera.
Caramba. Muito bom. Enfim, tipo, você nunca... Sim, você pegou e... Eu não sabia o que aconteceu. E, tipo assim, eu não sei se ele é tipo um escoteiro noturno e tal, porque era uma faca pequena e tal. Mas, tipo, ele tinha aquelas facas multiuso, tipo, meio canivete... Não é tipo canivete suíço, é tipo aquelas facas do Rambo, tá ligado? Que é meio serrilhada e tem um buraco e tem a ponta fina e tudo mais. Uhum. Nossa, cara. E uma micropá, cara. Você foi desenterrar alguém, cara. Sei lá. Foi pro mato, cara. E aí, tipo assim, e eu até agora, eu até hoje não sei o que é, mas tipo, foi isso. Mas você vendeu ou não a casa? Não, eu não. Inclusive, cara, essa é a melhor parte de todas. Eu trabalhei como corretor do imóvel durante só 5 meses. Por quê? Porque todo o dinheiro que eu tinha acabou. Porque eu só recebia comissão, eu nunca vendi nada e eu gastei todo o dinheiro que eu tinha acumulado na vida em tanques de gasolina, levando as pessoas pra ver imóveis. Que Recomendo. merda, cara. Sacanagem. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Eu já trabalhei era uma loja de conveniência, cara. Basicamente ali você ficava na loja e tal, vendia as coisas, repunha coisa no freezer e atendia as pessoas, tudo. Só que essa loja era na bica ali do negócio que alugava campo de futebol society. Sabe, né? Aquelas gramas sintéticas e tal. Sim. E lá tinha um telão de não sei quantas polegadas, acho que uns 62. Uma televisão mesmo, de tubo. Não era nem de televisão de LCD ainda, de LED, nada. A televisão de tubão mesmo, mas só que daquelas gigantes, Sony, sabe? Aquelas gigantonas. Uhum. E vivia passando jogo de futebol lá, molecada... Jogava bola, tomava cerveja e passava jogo de futebol. Teve um dia, cara, que passou não lembro o jogo que era, também não importa. Era Corinthians e algum outro time aleatório. Beleza. Só que daí tava cheio de corintiano lá, né? No negócio. E tinha um palmeirense no meio. Nossa. Sozinho. E o Corinthians estava perdendo. Então, começa aí. Tá, gol do outro time, sei lá, vai de conta. União Barbarense, gol, pá. O palmeirense zoava os corintianos. Corintiano, beleza, daquele jeito. Pá, outro gol, e zoava. Quando, sei lá, o Corinthians levou o terceiro gol, cara, e o cara foi zoar, mas foi uma só, cara. Juntou aquela renca, 10 corintianos levantaram e começaram a correr atrás do cara. O cara veio pra loja onde eu tava, né, Nossa. de conveniência. Um palmeirense, sei lá, uns 10 corintianos, e os caras começaram a quebrar tudo, cara, na loja. Nossa, que merda. E voava latinha, voava bala, house. E tinha aquele... E eu lá, né? Eu só olhando. Você acha que eu ia fazer alguma coisa? Eu fiquei olhando. E tinha aqueles freezer, sabe, de Red Bull? O freezer redondão, assim, que parece uma lata de Red Bull mesmo. Sim. E os caras pegaram aquilo lá, vamos tacar aqui na cabeça do cara. O freezer. Nossa. Enfim, resumindo, quebraram tudo, teve polícia, os caras foram banidos de lá, não puderam mais jogar ou assistir futebol, destruíram tudo. E eu só sei que rendeu uma ótima filmagem das câmeras de segurança. Me fala que você tem isso ainda, cara. Não tem, cara, isso faz muito tempo. E ficou lá, né, ficou na coisa. Mas foi uma das histórias desse lugar, cara. Esse lugar era muito bizarro. E ficava em frente a uma faculdade, então ficava lotado de gente, assim, quando tinha futebol e tal. Aí depois teve uma época que o pessoal começou pra tentar manter segurança, a cobrar, sabe, a entrada pra gente pagar o segurança, ficar lá, mas não adianta nada, dava briga do mesmo jeito. Teve uma vez que voou garrafa. O pessoal fez guerra de garrafa, cara, garrafa de cerveja de 600. Nossa, que vibe, cara. E enfim, não é um negócio legal. É muito difícil, cara, se trabalhar com essa coisa assim de futebol. Por isso que eu tenho essa birra do futebol que eu vi falando. Porque foi ali, foi o quê? Uns 4 anos trabalhando nisso, cara. Ó, que vibe. Então era muito futebol na cabeça, muito cara de futebol. E só a parte ruim, né? Pois é, cara, porque tipo, eu não podia ir lá assistir o jogo, porque eu ficava na loja. E o jogo era lá nos fundos, onde tinha os campos e tudo, as mesinhas de... Né, os quiosques que o pessoal tomava cerveja. E eu só ficava ali mexendo com dinheiro, sentindo bafo de cerveja na cara e aguentando os caras, bêbado, enchendo o saco. E quando tinha jogo à noite, então era pior ainda, cara. Acabava o jogo meia-noite e os caras lá sem querer ir embora. Era uma desgraça. Por isso eu tenho motivos pra não gostar de futebol. Do futebol como entretenimento, porque você... Eu gosto de jogar. Me consta, né? Sim, jogar eu gosto. É outro esquema. E é divertido e tal. Agora... assistir futebol, cara, eu peguei uma birra. Teve uma outra vez que aconteceu também eu tava chegando pra trabalhar e o cara tinha acabado de praticamente arrancar a perna do outro no campo lá também. Uma fratura exposta das bem boas, assim, sabe? Tipo, filme do Gore mesmo, de você ver o osso dobrar a perna do cara, ao contrário, o osso plástico.
Eu tava chegando, eu ia trabalhar de bicicletinha, eu chegava pelos fundos, guardava a bike e tal. Eu sei que eu tava chegando, virei a esquina do lugar, só virou uma ambulância voando. Os caras tinham aberto tudo lá, a garagem do negócio. Nossa, e os caras foram tirar o cara do campo, cara. Aí, nossa, foi... Até hoje eu imagino aquela cena, cara, da perna do cara pra fora, assim. Nossa, não, ainda bem que eu nunca vi uma fratura dessa. Horrível. Eu fiquei sabendo que o cara, a perna dele depois ficou torta, não voltou direito. Ah, mas eu imagino que... Com uma perna maior que a outra, um negócio assim. No decorrer do programa eu conto mais histórias desse lugar maravilhoso, que eu não vou falar o nome, porque ainda existe. A famosa birosca da facada, né, velho? O vacilo gol. A famosa biqueira vida louca, né? Que Mas essa filmagem da briga, cara, do Palmeirense com os corintianos, nossa, você vê o negócio, você não acreditava como que sobrou coisa inteira, cara, porque os caras quebraram tudo Isso tinha tudo pra ser um clássico da internet, e eu aposto que como você só ficou no balcão olhando, todo mundo ia reparar, tipo assim, velho, olha aquele carro, ele tá parado só olhando, mas tipo assim, que cara, bom. Na moral, Mordente, imagina se baixa um Monte Belo no Bayer, cara. E aí tinha o vídeo Daniel Bayer, Deus, dando voadora com os 2 pés no peito dos neguinhos, assim. A polícia chega e começa a bater nos policiais. Chega batendo nos policial com um negócio de Red Bull, rodando um negócio de Red Bull em cima da cabeça e batendo nos policial. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Os trabalhos mais emocionantes que eu tive foi quando eu morei em Coimbra, em Portugal. Não sei se vocês conhecem Portugal, é uma cidadezinha do interior linda que tem... Bonita, né? Ali, bastante azeite lá. Né? Sim. Não, lá é maravilhoso. Eu fui visitar o Mordente, recomendo. Sim. O pessoal é muito legal, é muito fácil assaltar a galera lá. Sabe uma coisa? Vamos abrir um parênteses aqui. Ah. Não sei se vocês têm essa, cara. Eu tenho muita dificuldade em entender pessoas falando português de Portugal comigo. Mas elas não têm dificuldade nenhuma, cara, em entender a gente falando. Por que isso acontece, será? Eles são melhores no português? Será que é por isso? Não, é porque eles... tipo, eles falam muito mais fechado, a sonorização muito mais fechada, então... Porque fica e eles têm muito mais acesso eles sabem muito mais sobre o Brasil do que os brasileiros sabem sobre Portugal, então... pode ser isso. Assim, então. não, e outra coisa, a gente fala mais aberto, né, cara? É muito mais fácil de compreender alguém que fala aberto do que alguém que fala muito nasalmente o português. E ele fala muito rápido também. Ele é bem mais anasalado. Eles têm a nossa versão do português, eles têm na TV Sim, com certeza, a exposição é muito maior. Novela, né? O pessoal assiste e curte pra caralho, então assim, pra eles é de boa mesmo. É muito mais gírias do que pronúncia mesmo. Pronúncia eles pegam... E se você acha isso impressionante, cara, e eu que quando fui na China que vi um menino de 3 anos de idade falando chinês. Nossa, aí pensa a inteligência desse povo, cara. É muito foda, cara. E no Japão, que todo carro é importado? E no Japão... Um abraço aí pro Grande Jardel. Mas então, aí você tava morando lá. Aí eu morei 2 anos lá. Então, assim, no mês que eu viajei, teve um show do Fate No More em Belo Horizonte e minha mãe foi nesse show, porque ela gosta pra caralho. E tinha um moleque tirando foto do show, com a câmera Profício e tudo mais. E aí minha mãe cutucou ele e falou, tipo, rola você me mandar essas fotos e tal, cara, tô vendo que a câmera é boa. Ele, não, claro e tal. E ele estranhou que, tipo assim, eu tô vendo que essa câmera é boa, tem como você passar ela pra cá? Tinha que você falar isso. Mas vem, continua, eu vou atrapalhar mais. Fortalece essa câmera aí, Zé. Aí eles começaram a trocar ideia, ele conhecia o DR, que legal, você é a mãe dele e tal, que legal. Aí, pois ele foi morar em Coimbra e tal. Aí o cara, esse fotógrafo, tipo, meu pai mora em Coimbra, que loucura e tal. Blá, blá, aí chegou em mim, tipo, isso, encontra com esse brother lá e tal, que ele tem um trampo aí, tipo, e falou que te ajuda com o maior prazer e tal, arrumar um trampo, vai lá e tal. E eu, tipo assim, como eu fui com fundos limitados, eu rapidinho, tipo, já tava sem grana, então eu não podia trabalhar. Precisava da grana e eu não podia trabalhar porque eu só tinha visto de estudo. Então, assim, a minha saída ou era trampar nos botecos lá, ou trampar no bandejão, que eu já tinha trampado no bandejão de lá, inclusive. Trampei paralelamente no bandejão e em outras coisas, lavando prato, mas isso não rendeu história, eu só ficava lavando prato e, tipo, escutando a galera falar merda e tal. Você podia comer o resto da comida, não? Não, eu almoçava de graça, sabe? Então já compensou, então. Já mandava o rango do bandejão de graça e meu pagamento era basicamente isso e vale lanches, tá ligado? Eu era pago Seu chefe era o João, então, né? E aí... Ele podia comer quantas fraldas ele achasse no lixo da faculdade, né, cara?
Ainda mais que era na cantina do Hospital Velho, cara, as melhores fraldas, maturadas, vintage. Então, o que acontece? Então, eu já tinha esse trampo do bandejão, que eu ia de vez em quando e tal. E na semana que eu fui conversar com o cara, eu tinha acabado de começar como balconista do Café da Finac, eu não vou lembrar o nome do shopping agora, tem acho que 2 ou 3 shoppings lá, mas tinha um Café da Finac lá e eu comecei como balconista lá. E aí eu encontrei o pai desse fotógrafo, fui conversar pra saber como é que é. Ele era vendedor de TV a cabo, telefone, etc. Então ele me mostrou como é que funcionava o sistema. Olha, tipo assim, é por pontos. Então assim, um plano de internet, tantos megas, se você vender pra pessoa, tipo, você ganha X pontos. Se é fibra ótica, você ganha, tipo, 2X pontos e blá, blá, blá. Então você não ganhava dinheiro, você ganhava ponto e depois você trocava por... Exatamente, era por comissão. Então se você vendesse em altos lugares para outras pessoas, você podia tirar. E isso ele foi me explicando pela matemática de especulação, matemática puramente especulativa, que eu poderia estar ali suave num mês ruim ganhando 700 euros, que em Coimbra você viver tipo Dom João VI, sacou? Nossa. Você viver na ostentação máxima, assim, porque é cidade universitária e tal, então assim... Você aluga um quarto, um apartamento pequenininho e ainda sobra uma grana boa, saca? E aí ele me levou nisso e aí eu fiquei intrigado. Falei, beleza, vou pegar isso aí. E aí saí do Café da Finac e comecei a trampar de vendedor de TV a cabo. Foi do caralho porque, assim, a gente saía... Era uma equipe, né? Então me meteram numa equipe lá que já tinha um cara que era das antigas lá, que sabia vender e tudo mais. Um outro cara que era mais novo, mais recente, né, na equipe, que também era mais soltinho e tal. E tinha um sujeito que era o Luiz, que era... Era o Luiz o nome? Eu acho que era o Luiz. Pra todos os efeitos fica sendo Luiz. O Manuel, o Joaquim, tudo. Porque eu tô tentando lembrar o Ricardo, que era o líder da equipe. Eu tô tentando lembrar porque os dois discutindo... Mas enfim, isso é paralelo. Esse Luiz era tipo um savant, tá ligado? Ele não sabia conversar. Ele era esses caras que, tipo assim, ele tava com uma lógica errada sobre qualquer assunto que fosse. Eu acho que é isso. Não, Luiz, tá errado isso e tal... E ele, não, porque é isso mesmo, tal, não sei o quê. E aí ficava no carro os 4 e o Ricardo dirigindo e falando com eles. Luiz, tipo assim, para de falar, deixa eu te explicar, saca? Então por isso que eu lembrei o nome dele, saca? Porque o cara ficava repetindo todos os dias. Mas o Luiz era um vendedor espetacular, saca? Tipo assim, o cara descia num bairro qualquer, saía, aí o Ricardo deixava o outro cara, que eu não lembro o nome, num outro bairro, e me deixava em um, ia pro dele, e depois todo mundo, ele vinha e buscava todo mundo. E o Luiz ia, tipo assim, ia e voltava com 30 pontos. Era, tipo, fazia 30 pontos num dia. E as comissões dele eram realmente gordíssimas, saca? Ele tinha que... eles tinham um teto de pagamento, então as comissões dele sempre sobravam. Mesmo se ele parasse um mês inteiro, no seguinte ele ainda tinha que receber do anterior, saca? Uhum. Caralho. E era bizarro porque ele não sabia, cara, ele não sabia conversar. Ele fala... Além do português de Portugal ser com a boca muito fechada e tal, ele falava pra dentro e ele era muito... Não era doidão, ele era um cara estranhão mesmo. Assim. E aí, beleza. Me soltaram nessas e eu passei 3 meses nisso, pensando, tipo assim, cara, esse negócio se vende sozinho, tá de boa, não tem que fazer nada demais. E aí cara, era a minha desculpa pra sair dando rolê, tipo, e conhecer os lugares a pé, saca? E, tipo, eu posso realmente dizer que a região em torno de Coimbra ali, que eu conheço bem, porque eu andei muito lá. E eu mal e mal batia nas portas das casas das galera e eu tinha que levar um papelzinho pra falar, bati nesses números aqui e tudo mais. E muito raramente eu consegui vender alguma coisa. E aí teve uma ocasião que eu já tava bem desleixado, assim. Então, tipo, eu apertava um baseado, botava no meu maço de cigarro, ia pro trabalho. Que isso? Descia num bairro... Na verdade, eu tô fazendo uma subafirmação. Eu apertava 2, porque tinha o da volta também. E aí você tava fazendo uma outra subafirmação que você ia, né? Você só apertava e ficava em casa, né? Não, porque o mais legal de tudo é que eu tinha o pique de ir, porque era tipo ao ar livre, saca? Então eu peguei tanto tempo quente com tempo frio. Peguei de dia, peguei de noite. E aí, numa dessas era de dia, me soltaram... Deu vários pegas, né? Dei vários pegas. E aí, uma vez ele me deixou em Santa Polônia, que é um bairro mais afastado em Coimbra, mal bonitinho e tudo mais. E ele sempre demarcava, ó, tipo assim, tá vendo aquele prédio, tá vendo aquele outro, fica entre essas ruas e tal. Aqui ninguém cobriu, pode... E aí eu te busco tal hora, beleza. E aí, nesse dia, tipo, ele me deixou em Santa Polônia, devia ser umas 5h40, 6 horas, qualquer coisa assim, e falou, 9h30 eu te busco. Eu falei, nossa, tempo pra bosta, cara, tipo, vou bater numas campainhas aqui, muito de má vontade, e vou ver o que, saca?
pra passar o tempo rápido e todo suave. E batia nas campainhas. E é engraçado que eu ficava tentando emular sotaque português pra poder parecer mais crível, mas não é um sotaque... Eu não tenho a manha, não é um sotaque que eu tenho a manha de fazer, saca? E ficava muito ridículo, muito bizarro, sabe? Você mandava uns hora pois? Pá. Eu tentava, o vocabulário eu acabei pegando, no fim das contas, eu fiquei 2 anos lá, então assim, eu me resignei à minha pronúncia mesmo e só peguei algumas coisas do vocabulário mesmo. Mas... O vocabulário era fish. Exatamente, boeda fish e o foda-se ao invés do porra, tá ligado? Ou do tipo, eles usam foda-se, eu acho isso muito foda até hoje. Aí o Ricardo me deixou com tempo demais e eu, vontade de menos, sentei, fiquei tomando café, fui fumar cigarro, e derrolei em Santa Polônia, vi os predinhos, vi as casinhas, andando pra lá e pra cá. Aí, tipo, eu falei, cara, acho que tá na hora de estourar aquele baseadinho e tal. Aí eu comecei a... Já tinha andado tanto que eu tava no alto de uma ladeira maluca, já em outro bairro, salvo engano. Eu acho que já era alguma coisa anexada a Santa Polônia e tal, já bem em cima, com os prédios... Num outro bairro, qual Espanha, né? E já tinha fumado um bocado e tava loucão, sacou? Eu já tava, tipo, bastante... Você pode pôr isso, será? Eu não sei. Bastante apedrejado já, como dizem os americanos. Já estava quite stoned. Aí me deu na telha, cara, vou bater nos prédios aqui também, cara. Aí eu fui bater nos prédios, tipo assim, às vezes pelo fato de eu estar doidão, eu consigo me conectar melhor com a pessoa. Caramba, você imagina um vendedor de TV a cabo brasileiro em Portugal. Brasileiro, loucaço. Não, e tem outra coisa, tipo assim... quem já viu minha cara já percebeu que meus olhos são pequenininhos e, tipo, eu tenho um pouco de olheira já. E, tipo, então eu tava com metade dos olhos que eu já tenho e eles estavam 100% vermelho, igual o pau do capeta, sabe? Cara, eu imagino essa cena mordente. Toca assim, então, filho. E aí, cara? E a telefonia, cara? Que transcendência. E aí o cara vira pro modelo e fala assim, porra, Tauli, você é o pior personagem. Bicho. Não, e assim, eu loucão, com fone de ouvido e tal. Aí, tipo, o que acontece? Eu cheguei num prédio, cara, que eu não vou... Lá rola muito prédio, eu não sei o quão frequente isso é em várias arquiteturas, mas lá tem muito prédio que tem andar subterrâneo. Então você tá no nível do chão e o prédio é construído pra baixo também. Então ele tem um andar -1, tem o resto de chão, o 0, e aí começa 1, 2, 3 pra cima. E aí eu fui num desses prédios, bem grande até, bem alto, e eu percebi que alguém, tipo, tinha acabado de entrar e soltou o portão, e o portão foi fechando e não fechou. Aí eu falei, vou entrar e vou bater nas portas, sacou? Beleza, eu já tinha feito isso antes. Esse prédio. Mas é basicamente o trabalho é isso, você tem que ser meio esperto, assim, porque a galera, se você bater no interfone, ninguém abre, saca? E se você for malandro, você tá de jaqueta, tá devidamente uniformizado, você tem seus documentinhos, se der qualquer merda, saca? Mas o fato é que eu tava chapadíssimo, embora uniformizado. Eu tava chapadíssimo. Crente que ia ser mó moleza. Não, vou chegar, levar a galera na conversa, vai ser da hora, tirar uns 30 pontos aqui só nesse prédio e tal. Entrei. Aí fechei o portão e tal, dei uma noite pra um cara. Os caras olham, pensam que é manutenção e tal. Beleza, saca? Fui entrando. Aí eu bati numa campainha, que eu tava escutando música do lado de dentro do apartamento. E conversa e tudo mais. E falei, ok, tem gente aqui, vou bater. Aí bati uma vez, nada. Aí eu bati uma segunda vez, nada. Aí eu lembrei do Ricardo falando, cara, tipo, você, né, tenta dar coisa de 40 segundos, 45, no máximo 1 minuto e 3 vezes. Não passo de 3 e se não der, saca, segue em frente. E beleza. Terceira vez que eu bati, aí eu, olhando pelo olho mágico, tipo, você não vê nada, né, mas tipo, você vê que tá branquinho porque a luz tá acesa e quando alguém para na frente do olho mágico foi preto. Aquele pequeno... Aquela sombrinha. Aquela sombrinha básica. Aí eu vi que ficou preto, mas ninguém tinha mexido na porta, nem na chave, nem nada, e eu chapadíssimo olhando. E o cara, obviamente, tava olhando minha cara no equivalente a um olho de peixe, então ele tava vendo minha cara no pior ângulo. Ele tava vendo a minha cara do jeito que eu tava vendo o mundo, basicamente, saca? tipo cachorrinhos em grande angular, saca? Aí ficou olhando um tempo assim, e eu, tipo, tentando não olhar direto pro olho mágico e olhar pro lado, esperando e tal. Aí,
me abre a porta, me sai um cara grande, tipo, vamos dizer que na casa dos 1,80 e tantos, eu não, mal e mal tenho 1,70 m, eu acho que nem chego nisso, então assim, um cara bem mal, coroa, com puta cara de delegado, com bigodinho preto, cabelo grisalho, camisa social e tal, cara, com a pior cara do, tipo assim, tipo um ratinho com raiva, saca? Ele lembrava o ratinho grisalho com raiva. Caralho. E aí ele abre a porta e ele me olha por 2 segundos e tipo, eu não... Cara, tipo, minha mente fechou nessa hora, porque, tipo, ele parou pra mim. O que você quer? Aí eu... eu sou da... ele é da... E... compra uma TV a cabo aí, moço. Vendeu como se fosse bala, né? Uma bala no farol. Aí o cara... Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas tô aqui vendendo assinatura. O cara começou a gritar comigo, não gritar muito pra mão, o cara, tipo, ralhou comigo, saca? O que você tá fazendo aqui? Quem te deixou entrar? Aí eu, foi o moço de... Eu tentei lembrar a cor da camisa do cara que deixou o portão aberto, o cara com a camisa verde, sei lá, que subiu pra aquele lado ali. Aí o cara olhou pra cima, tipo assim, eu apontei, o cara seguiu minha mão, olhou pra cima, voltou pra cima, olhando na minha cara. Que? Você não pode entrar assim nos lugares, não? Eu sou da polícia, eu sou policial. Cara, e eu chapado nessa hora, cara, tipo assim, puta que pariu, tô fudido. Nem trabalhar eu posso, saca? Que merda. Ele vai pedir... O cara vira pro mordente, você fumou maconha, mordente, quero. Bicho, não, tava na minha cara, sacou? E o que acontece? Aí o cara ralhando comigo, eu sou da polícia, cara, você não pode entrar no negócio aqui, não? Vai embora daqui agora. Eu, tá bom, desculpa, cara. Que virei, cara. E saí, tipo assim, meu coração batendo no estômago, 300 batidas por segundo. Blá, blá, blá. Abri o portão, tipo assim, fiquei perdido tentando achar o botão pra poder abrir o portão. E o cara com a porta aberta, olhando, esperando eu sair, saca? Pra garantir que você foi embora mesmo. Aí eu abri o portão, no que eu apertei o botão e o portão fez clac pra abrir. Aí eu escutei a porta do cara fechando. Aí eu por um segundo pensei, acho que eu vou bater nas outras portas. Eu falei, não, é melhor não. Aí eu saí. E cara, e aí eu sentei na porta do prédio, tipo assim, respirando, ofegando, cagando de medo. E aí, cara, tipo, nessa hora eu fiquei sóbrio, obviamente. Foi tipo... Na hora, né? Tipo assim, fui assobreado na marra. E comecei... Tesourou o elo, né, cara? Se tesourou o elo completamente. E eu comecei a olhar a situação toda em retrospecto, porque assim, apesar de estar muito apavorado e viver numa situação muito inusitada, eu tava com o filtro da memória todo ligado, só que meu foco tava todo ali naquele momento horrível. E eu comecei a lembrar em retrospecto, o cara abriu a porta, tava rolando uma festa na casa dele, porque tinha música, pessoas conversando, saca? Tipo um jantarzinho e tal. E o cara me atendeu com um lencinho rosa amarrado no pescoço, que devia ser tipo da filha dele. Ele devia estar super se divertindo com a filha dele. E ele deve ter ficado olhando. E deve não, com certeza foi isso, saca? Ele olhou o retrovisor e viu um doidão. Falou, eu vou tirar uma com esse maluco e vai ser da hora, saco? Eu tenho certeza que foi isso. E eu comecei a lembrar disso em retrospecto. E eu me senti um imbecil, porque, tipo assim, velho, teria sido mais de boa se ele fosse da polícia mesmo, sabe? Mas não, cara, eu fui totalmente trollado pelo ratinho grisalho, sabe? Muito paia. Aí foi depois desse dia, eu decidi que eu ia pro carro com o Ricardo, ele me deixava no bairro e eu nunca mais bati em porta nenhuma. Eu só ficava tomando café e fumando. E 3 meses depois eles me mandaram embora, claro. Quando eu fui pra São Paulo, depois de um tempo que eu tava lá, tipo, no primeiro semestre que eu comecei a fazer meu mestrado, eu não tinha como ter bolsa ainda, porque você entra, e aí você entra na prova da bolsa, e aí quando eles liberam a bolsa pro segundo semestre, sacou? Uhum. Então, tipo assim, eu tinha a perspectiva de se eu passasse na prova da bolsa, eu ia ter dinheiro no outro semestre. Só que se eu não passasse, eu não ia ter porra nenhuma. E eu já não tinha porra nenhuma. Então eu falei assim, não, é bom eu achar um trabalho, achar um trampo aqui em São Paulo.
Aí o primeiro trampo que eu achei em São Paulo foi o pior prototrampo da minha vida. Que é uma história muito similar à do Mordente, tirando a parte do brutal uso de psicotrópicos durante o ambiente de trabalho. Não foi brutal, foi um só, cara. Foi de boa. Só que... Não, foi, brutal foi o cara. O cara foi brutal e você usou o psicotrópico. Então, juntando isso, é um brutal uso de psicotrópico. Justo, ok. E que foi o seguinte, tipo, eu comprei um jornal, uma Folha de São Paulo de domingo, que eu pensei assim, Folha de São Paulo de domingo vai estar cheio de quadro de oferta de emprego, essas coisas assim. E aí na Folha de São Paulo de domingo tinha lá, assim, o anúncio é maravilhoso, né? Quer ganhar dinheiro sem ter que trabalhar muito, apenas usando o seu próprio esforço, sem nenhum investimento inicial. Não precisa de experiência, tal, aquela coisa maravilhosa. Seja um representante. Aí beleza. Aí liguei pro lugar lá tal. Aí era um bagulho lá em Moema. Aí peguei o busão no outro dia de manhã, tipo, liguei na segunda de manhã, eles me marcaram pra terça, né? Aí, tipo, fui na terça de manhã lá tal, pra pegar pra ver qual que era o rolê e tal. Aí cheguei lá, o cara chegou pra mim e falou assim: não, o rolê é o seguinte, tipo, são purificadores de água ionizados da marca não sei o que. E você vai batendo de porta em porta pra vender purificadores de água ionizado. E eu fiquei pensando assim, velho, quem que tá em casa, sacou? Tipo, vendo, sei lá, tipo, vendo pedra sobre pedra no Vale a Pena Ver de Novo. E aí a porta bate e aparece um doidão e fala assim: ei, o seu purificador de água é ionizado? Aí o cara, está faltando ionização na minha vida. E gasta R$300 num bagulho que é tipo um filtro de barro do futuro, tá ligado? E aí, tipo assim, eu falei, tudo bem, isso é a coisa mais idiota do mundo, mas minha situação não me permite dizer não. Vou pegar os prospectos todo dessa parada e vou fazer um teste. Vou sair um dia rodando perto da minha casa com os prospectos na mão, tentando vender purificadores de água ionizado. Aí fui, né? Tentar vender purificadores de água ionizado. E eu morava em São Paulo, na Barata Ribeiro, na frente do Sírio-Libanês. E aí eu resolvi caminhar pelas paralelas ali da Augusta Paulista. Então eu falei assim, porra, vou acordar, vou sair, vou tomar um café da manhã, que eu tomava o café da manhã nas padocas da rua mesmo. E aí depois do café da manhã eu já emendo e já faço isso direto, porque eu só tinha aula na USP, tipo 2 da tarde, uma coisa assim. E aí eu faço até a hora do almoço. Aí eu pensei assim, vou ir pra região ali da Paulista, porque ali tem uns prédios mais bala, uns prédios mais caros. Então, assim, se alguém tem dinheiro pra comprar um purificador de água ionizada, é alguém que tem dinheiro bastante pra gastar com um imóvel bom. Sim, faz sentido, né? Fui pra rua de trás do Shopping Center 3, a rua do Hotel Macis, a rua do BH Lanches, pra vocês que são de São Paulo. E resolvi tocar num prédio. Aí eu toquei no prédio, eu sou representador da marca X de purificador de água e tal, eu queria te mostrar uns prospectos dos nossos purificadores e tal. Aí o cara falou assim, claro, sobe aí. E o cara foi tão gentil e me recebeu tão, assim, tal, que eu fiquei até assustado, assim, de, tipo, porque eu esperava, tipo, muito nego ralhando e falando, vai se fuder, seu pulha, tá ligado? E não abrindo a porta. E o primeiro cara abriu a porta. Beleza, subi. Era um cara no 3º andar. Cara, quando o cara me atendeu, o cara era uma versão ainda mais gorda do Abu Janra pai. Nossa, que morreu agora? Que morreu agora, tal, com aquele cabelão bem desgrenhado. Cabelo de... E ele me atendeu sem camisa, com uma calça branca grudadaça e com um sabre na mão. Nossa. E ele falou assim, você não repara se eu continuar treinando minha esgrima enquanto você me fala dos prospectos? E eu falei, eu vou morrer aqui dentro hoje, tá ligado? Eu falei, não senhor, fica à vontade. Aí, tipo, basicamente era um gordão com uma calça de balé grudada de 60 anos de idade, fazendo movimentos de esgrimista enquanto eu falava das maravilhas da ionização de água. E aí, depois de 5 minutos de eu falando, ele virou e falou assim, você fala muito bem, rapaz. Pena que esta merda dá câncer. Sai da minha casa. Me mandou embora. Ele que na verdade tinha que te mostrar os prospectos do câncer, né, cara? Cara, tipo assim, basicamente esse tiozão doidão me fez ver ele treinando esgrima. E depois
depois me expulsou da casa dele. Aí eu saí do prédio, parei na primeira lixeira, rasguei tudo, joguei lá dentro e falei, foda-se essa merda, tá ligado? E isso me leva ao meu segundo temp job de São Paulo. Eu fiquei puto, falei, foda-se essa merda, cara, eu não preciso de me rebaixar, virar vendedor desses lixos de purificador, filha da puta. E nada contra o produto, é ótimo, a ionização da água faz maravilhas. Mas aí, tipo, atravessei o Center 3 por dentro, e a minha ideia era, tipo assim, caminhar e pensar sobre a vida. Só que aí, na hora que eu atravessei o Center 3 por dentro, eu fiquei de frente pro Conjunto Nacional e falei, é isso. Eu faço mestrado, eu sou da área de humanas, vou trabalhar na Livraria Cultura. Faz todo sentido. Sim. Eu entendo, né, da área, eu tinha como, né, ficar numa área específica e tal. Beleza. Cheguei lá na Livraria Cultura e falei assim, eu queria saber se tem alguma oportunidade de trabalho e tal, faço mestrado na área de humanas e tal, não sei o quê. Aí o cara falou assim, porra, tem sim, vou te passar para o telefone da menina a psicóloga do nosso RH e tal, que vai organizar o negócio. E aí ela marca com você e tal. Aí beleza. Aí liguei pra menina da cultura, ela falou assim, não, essa sexta-feira vai ter, tipo... Era tipo assim, era uma entrevista e umas dinâmicas de grupo. Aí beleza. Aí cheguei pra entrevista, a menina começou a conversar comigo e tal, não sei o que e tal. A entrevista foi primeiro tipo uma prova, assim, de cultura geral, sacou? Tipo assim, quem escreveu o livro tal, quem pintou o quadro tal, esse tipo de coisa. Que era tipo eliminatória. E tinha tipo uns 50 negros pra fazer essa prova, era tipo num lugar grande, assim. Era na cultura, se não me engano, tinha acabado de abrir no shopping Vila Lobos, na Marginal. Aí teve essa provinha, aí eles meio que já corrigiam na hora, tinha um gabaritinho lá e tal, aí teve uma hora pra fazer, uns 20, 30 minutos esperando, eles falaram assim, fica fulano, ciclano e beltrano. Aí ficamos só 10. Aí desses 10 fizeram tipo uma entrevista assim com a psicóloga lá do RH, e sobraram 5, que era pra dinâmica de grupo. Aí eu fui um desses 5. Aí eu falei assim, porra, né, tô praticamente dentro, assim, os caras devem contratar mais de um e tal, então assim, a chance é 50-50, né? Aí eu falei, porra, agora, aí vai ser show e tal, pô, trabalhando na cultura do lado da minha casa, vou ir a pé, o lugar paga bem, assim, pro estudante paga maravilhosamente bem, sacou? Uhum. Aí fui pra dinâmica de grupo. Primeira coisa da dinâmica de grupo era jogar Escravos de Jó. E eu até hoje tô tentando entender qual que é o sentido de jogar Escravos de Jó. Jogavam Caxangá, mas tipo, beleza, a gente jogou Escravos de Jó. Aí depois tinha que dividir em 2 grupos e analisar uma casa. Tinha uns bagulho de psicólogo, assim. E aí no último negócio era uma emulação de um cliente, que era um cliente que tinha comprado um livro de tipo 30 mil reais, e aí você tinha falado que o livro tinha chegado pra ele, só que aí tipo assim, 5 minutos antes do cliente chegar na loja, um colega seu de trabalho vendeu o livro de 30 mil reais do cliente que tinha chegado da Conchichina e demorado 700 anos pra chegar, e aí o cliente ia ficar muito puto. Eles queriam ver como é que você lidava com a putidão desse cliente. E aí a psicóloga ia emular o cliente. Aí, beleza. Aí, tipo assim, tranquila, ela chega, tal, começa a conversar. No começo ela tá mais negócio, ela começa a ficar puta. Aí na hora que ela começou a ficar muito puta, ela foi tipo gritar com a gente como se ela fosse o cliente. Só que aí na hora que ela gritou, ela soltou um peidão. Escute aqui que não sei o que. Aí soltou um tracaço assim. Aí na mesma hora tinha um cara que tava comigo, que era um maluco, tipo assim, cara todo tatuado, todo da zoeira assim e tal. Aí na mesma hora tal, que ela soltou o peidão, ele falou assim: caralho, a mina se cagou e começou a passar mal de rir. E todo mundo começou a passar mal de rir. E aí acabou a dinâmica assim na hora, sacou? E a psicóloga ficou meio constrangida e começou a chorar. Não, e ela começou a meio que chorar, e quanto mais ela chorava, mais a gente ria. Porque a gente não tinha noção nem limite. E aí, tipo assim, basicamente acabou o negócio e tal. E aí ficamos nós 5 meio que no ar, né? Tipo, porra, o que vai acontecer agora, tal, não sei o que. Aí eu fiquei esperando, aí no outro dia eu liguei de volta, tal, como é que foi? Tal, ela falou assim, não, a fulana falou que ninguém nessa peneira vai passar, não. E aí, graças ao peido louco da psicóloga do frouxo, eu perdi esse emprego.
E eu fiquei azedando em casa. E aí eu entrei na Cato, porque eu tava desesperado pra pegar minha semana grátis na Cato pra tentar arranjar algum dinheiro. E aí tinha lá uma vaga, tipo assim, você é bom de inglês? Quer traduzir filmes para uma produtora iniciante? E aí eu entrei e essa produtora iniciante era MFX Video e eu acabei traduzindo filmes de sketch, Piss e Vomit. Nossa. Caramba, mas você traduzia o quê? Tinha texto, né? Eu tinha que ver os filmes, escrever uma contracapa e inventar o título em inglês. Putz. Fala uns títulos aí, velho. Como é que você traduziu Mulata Cagatita, cara? Que tá, cara. The Caviar 1 Meter Long, cara. Nossa. Era Caviar 1 Meter Long. Eu fiz a sinopse de Caviar Blue Eyes 2. Muito bom, muito bom. Clássico. Clássico. Você ficou quanto tempo nisso de traduzir? Uns 8 meses até receber minha bolsa, porque saiu a bolsa pro segundo semestre, só que a FAPESP demorou a pagar, e na hora que a FAPESP pagou, aí eu larguei o emprego. Largou naquele alívio, né? Largou o emprego dos sonhos, pô. Larguei o emprego dos sonhos. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Eu trabalhei pouquíssimo tempo em hotel, não foi nem um ano. E esse hotel tinham moradores lá, sabe? Tinha gente que, sei lá, às vezes o cara vinha pra cidade trabalhar, sei lá, ficava um ano e pouco trabalhando em alguma empresa, alguma indústria, e ficava morando no hotel, né? A fábrica pagava pro cara morar lá, pra ele não ter que ficar indo e voltando todo dia, só no fim de semana que ele ia lá pro estado dele, pra cidade e tanto faz. E tinha um cara nesse hotel, que o cara tinha uma estranha mania de nadar pelado na piscina do hotel. Até aí tudo bem, ele chegou, conversou com a gente lá da gerência e falou, ó, eu gosto, eu pratico e tudo, naturismo, tem algum problema eu fazer isso nos horários que o hotel tá vazio? Porque o hotel tinha mais movimento mesmo, era durante a noite que o pessoal que tava hospedado chegava pra jantar, tinha restaurante e tudo. Eu falei, ó, por volta aí de 2 horas da tarde até umas 3 e pouco, quando você tiver de folga, não tem problema, você me avisa, eu vou lá, libero a piscina pra você fica lá peladão, eu tranco a porta aqui e ninguém passa pro outro lado, né? O hotel era grande, era tipo, tinha um baita do jardinzão e piscina, não sei o que lá. Ele falou, tá, beleza. Aí o cara foi ficando. E esse cara começou a ficar amigo de todo mundo, das camareiras, de todo mundo lá. E ele começou, a mania dele começou a evoluir pra um ponto de que a gente já não trancava mais o cara na piscina lá fora, porque, ninguém vai lá mesmo, pô. O hotel só tem movimento da piscina no fim de semana, quando o pessoal tá hospedado, não tem problema. Aí o cara começou a abusar, evoluiu pra um negócio dele começar a andar pelado dentro do hotel. Muito eu, cara. Tipo, eu tô lá, beleza, tendo o telefone na recepção, tudo bem? Tá, vou ali, não sei lá. De virar assim, tá o cara sentado no sofá da parte ali da recepção, lendo o jornal e pelado. Sabe? Tipo, vibe, velho. Não era uma coisa agradável, era um tiozinho já gordo e, né, dos seus, sei lá, 40 e tantos anos. Então não era agradável você ficar olhando, vendo, né, o badalo ali perambulando pelo hotel. Aí eu ia lá e pedia, não, então, você tem que entender que não pode, né, às vezes tem criança, tem mulher aqui, não é legal. Ele, não, tudo bem, não tem problema. Aí ele passou a andar de toalha. Nossa, evolução visível. Sim. Mas a melhor da história não é isso, cara. O melhor da história foi que mataram ele. Esse cara... Esse cara... Que vacilo, velho. Ele, além de gostar de andar pelado e ficar se exibindo por aí, ele era, né, meio homossexual, né, uma bichona, vamos dizer assim. Eu até tinha um pouco de medo dele, o cara era meio esquisito. Não, aí já é muito não eu, cara. Só a parte, nadar pelado é legal. Eu só tava, tipo assim, nadar pelado é legal, cara. Tipo, a parte de ser muito bichona creepy de hotel. Então. De ser morto, tipo, pode fora dele. Calma aí, deixa eu continuar, que só melhora a história. Cara, e é real, isso que é pior. E sobrenatural, cara. Não, então, aí o que acontecia? O hotel era num lugar meio afastado, assim, né, quase no começo de uma estrada, onde tinha ali várias indústrias. E esse cara descobriu que nessa estrada tinha ali algumas baladas sertanejas, daquelas, sabe, bem bosta que tava na modinha lá por volta de 2011, 2012. Ainda tá, né?
E ele começou a frequentar isso no fim de semana. Em vez dele ir pra cidade dele, ele ficava lá no hotel moscando e ia pra essas baladas. Lá ele conheceu um cara, um menino, garoto Juquinha, que ele começou a levar pro hotel. Aí falava, então, tudo bem, não, eu pago adicional, não tem problema. E ele pagava, porque a hospedagem dele faturava direto, né, pra empresa. Era uma empresa de refrigerante muito conhecida de vermelha. Caralho, velho, funcionário da Itubaína, velho. Funcionário da Smirnoff, né? Não era não, que isso. Aí esse cara conheceu esse moleque e o moleque era traficante, cara. Eu não sei que rolo deu, não sei o que lá, ele ia lá, eu acho que ele comia o moleque, ou o moleque comia ele no hotel. E eu sei que teve uma época assim, tipo, numa quinta-feira ele saiu, então, não vou voltar esse fim de semana, acho que eu vou lá pra minha cidade e tal. Você fecha aí a fatura e manda pra empresa. Eu falei, beleza, tranquilo, deu lá a fatura do cara, sei lá quantos R$1.000. E ele pegou o carrinho dele e foi embora. Aí beleza, tranquilo, mandei pra empresa e tudo. Mais ou menos umas, sei lá, 2 semanas depois, a gente fica sabendo que o cara foi encontrado esfaqueado na casa desse traficante, porque pegaram eles com a boca na bochecha. Sabe, o namorado oficial do traficantezinho sertanejo, calça colada, pegou o cara. E fim da história. O senhorzinho que gostava de andar pelado, disseram que também cortaram o peru dele. O bago dele, os bagos dele. E é uma história até triste se não fosse engraçada, sabe? Caralho! Você ouviu? Decretos. De volta na próxima semana. Ele me levou na conversa só nas porcentagens, etc. O sistema é um sistema de pontos. Se você vender tipo um plano de internet, tantos megas, você ganha tantos pontos, e com fibra ótica, tantos pontos. E aí, se você vender esses negócios, você vai ganhar pontos e tal, e no final do mês, se você somar esses pontos, aí a gente converte em comissão. Então, tipo assim, dá pra você ganhar 1.000 euros. A bolacha do João tá desconcentrando, mordei. Tá me desconcentrando completamente. Desculpa, cara, eu tinha achado que eu tinha colocado meu microfone no mudo. Desculpa. Me perdoa, cara. Mandou um Fernando. Quanto a você, Bayer? Depois eu volto nisso. Eu realmente não sei. Se perdeu. Completamente.